E uns dias depois, Jonas acabou recebendo um chamado de um país distante. Ele achou estranho, daí resolveu ir lá. Daí quando ele chegou, ele percebeu que eram os líderes daquele país que tinham chamado ele, que o líder supremo lá deles estava com um problema, ele estava agindo de uma forma muito estranha. Daí quando ele chegou lá com o líder deles, ele percebeu que o homem estava com uma raiva extrema e estava começando a dar ordem muito fora do comum. Daí quando viu o Jonas, partiu para cima dele, só que o Jonas desviou e daí ele começou a pegar armas para atirar no Jonas, em qualquer um que estava por lá. Só que aí o Jonas perguntou para Conhecimento o que ele tinha. Daí Conhecimento falou que ele estava possuído pela cólera e a imprudência estava afetando ele. Então ele deu um soco forte no homem, que a cólera acabou saindo dele. E ele mandou a cólera de volta para o universo dela. E aí ele acabou vendo a imprudência que também estava lá por perto e acabou mandando ela de volta para o universo dela. E daí aqueles homens chamaram o Jonas para um local antes que aquele líder pudesse ver ele e agradeceram ele por ter ajudado. E daí o Jonas perguntou como era que eles sabiam disso. E daí eles entregaram uma carta que foi escrita por alguém desconhecido, que era para esse tempo que isso poderia acontecer. E também estava escrito umas coisas em uma outra letra assim, que eles não entendiam, mas que o que eles compreendiam era que era para ele, o Jonas. Daí o Jonas deu um jeito lá e restaurou tudo que aqueles conceitos haviam feito. E ele se despediu daqueles homens e voltou para sua casa. Daí resolveu umas coisas que tinha que resolver lá. E foi para os Estados Unidos falar do ocorrido. E chegando lá, ele viu que todo mundo estava reunido, os que tinham tempo de estar lá, e viu o Lucas, o vidente. E daí perguntou como é que foi lá. E o Jonas perguntou se foi ele que havia escrito aquela carta lá para aqueles homens. Daí o Lucas explicou que ele havia chegado uns 3 anos atrás. Daí ele não sabia bem em que planeta o universo estava. Mas aí ele percebeu que não dá para ele sair de lá por portais, então ele resolveu dar um jeito de prever o que iria acontecer em alguns lugares que ele passava. Só que ele tinha aparecido primeiro lá naquele país e ele resolveu dar uma olhada no futuro para ver o que iria acontecer. Daí ele viu esse evento que poderia causar grandes impactos, já que aquele lugar não permitia entrar de qualquer um ator. Então ele resolveu dar um jeito de deixar aquela carta com alguns líderes de lá que permitiriam a entrada temporária dele para resolver isso. E ele viu que deu certo, já que o Jonas pôde resolver aquilo benzinho, sem que aquele líder supremo pudesse perceber. E daí o Jonas disse que foi bem esperto até, e que ele havia já pegado a carta, já lido. E daí o Jonas perguntou onde era que ele estava morando. Daí ele disse que estava morando por umas partes do Brasil, mas que de vez em quando ele dava uma passada por outros países para ver como era que estavam as coisas, mas ficava oculto para não levantar suspeita de nada estranho. E perguntaram para ele por que foi que ele não apareceu antes. E ele respondeu que resolveu dar um tempo assim na vida de grande herói e só relaxar um pouco, dar uma descansada. Ele sabia que até esse tempo ele poderia descansar assim, dar um tempo para se aposentar e relaxar um pouco a mente. E daí ele resolveu construir uma vida simples lá no Brasil e ficar oculto. Ele não quis que o Guilherme falasse sobre ele para eles aí. Ele resolveu ficar mais na dele. E o Guilherme confirmou essa história. Então ele se apresentou para o presidente, contando sobre sua capacidade de prever eventos futuros e ver o que vai acontecer no futuro e poder mudar isso. O presidente ficou surpreso com o poder dele. Daí ele falou que se parecia com a capacidade do tempo. Daí ele falou que ele era do Tempoverso e muitas das pessoas de lá do Tempoverso tinham essa capacidade de conseguir ver além do presente e perceber o que iria acontecer. E daí, depois de falarem um pouco, ele se mandou para o Brasil. E daí foi falar com o Marcos. Ele já sabia que ele iria conhecer, que disse também que ele iria se tornar grandes amigos no futuro. O Marcos ficou surpreso com isso. E daí, depois de ele ter ido lá para a casa do Jonas e conversado um pouco, o Marcos, que tinha passado lá pelo Brasil, acabou acompanhando o Lucas por lá. E eles conversaram a respeito de algumas coisas. Daí, a Alice com o Felipe apareceram também por lá. E daí disseram que estavam passeando um pouco para relaxar um pouco a mente depois dos últimos acontecimentos. E daí o Marcos perguntou se ela ainda tinha
superado o fato de ter visto o próprio filho dela do futuro vir visitar ela e chamá-la de mãe. E daí ela disse que ainda não, que ela estava super empolgada com isso. E o Felipe estava na dele pensando nessa situação. Até que eles chegaram numa lanchonete e eles pararam para comer alguma coisa. E o Lucas falou pro Marcos para eles sentarem num local distante dos dois lá. Daí ele perguntou por quê. E daí ele disse que ele logo entenderia. Daí no momento em que a Alice se afastou, que ela foi no banheiro, acabou chegando os colegas do Felipe lá, que era um colega de escola, que zombaram dele. Daí começaram a tirar sarro dele. E daí falaram por que ele estava lá, ainda solto por aí. Ele deveria estar na prisão. E falaram um bocado de coisa que não prestava para ele, insultos. Daí até a Helena estava por lá falando. Daí no momento chegou a Alice. Daí perguntou se ele já estava arrependido de tudo que fizeram para ele. Daí falaram que ele não merecia ter essa chance que está tendo agora. E nem ele merecia estar com ela, já que ele era alguém ruim, que havia feito muito mal para eles. Só que aí a Alice respondeu que ele só havia feito tudo aquilo porque eles primeiramente tinham ferido ele, que pensou em tirar a própria vida. E o Androx acabou manipulando ele para poder retribuir tudo que eles haviam feito para ele. Só que aí ele, depois de ser liberto do poder do Androx, ele se arrependeu e pagou por aquilo que ele fez. Mas perguntou para eles se eles haviam se arrependido de tudo que fizeram e já pediram desculpa por tudo que causaram na vida dele. E daí eles ficaram calados, não responderam nada. E só disseram que ele não merecia estar solto, já que ele era alguém ruim. Ele foi alguém ruim, e sempre seria. Só que aí a Alice disse que as pessoas podem mudar. Ele mudou para melhor. Depois de tudo que aconteceu, ele resolveu tomar um novo rumo na vida dele. Mas perguntou se eles haviam tomado, se eles haviam deixado de ser aquelas pessoas que são barro dos outros só por causa das condições diferentes deles. Daí a Alice disse para ele já ir para outro lugar, que ela havia comprado uns ingressos para um local por lá que ela achou que seria legal eles dois irem. Daí eles pagaram lá a conta deles. Daí disseram pro Marcos com o Lucas que eles iriam ir naquele lugar. E a Alice perguntou se ele poderia levar ela pelos prédios, pulando por eles. E daí ele disse que faria isso. Pegou ela no colo, se transformou no Cat Blanc e foi pulando pelos prédios. E aquelas pessoas ficaram só olhando surpreso. E eles, depois de verem isso, ficaram com tanta raiva que resolveram ir embora e não compraram nada lá. Daí o Marcos perguntou se o Lucas já sabia de tudo isso. E o Lucas disse que sim, que era uma possível realidade. Daí o Marcos perguntou se ele poderia alterar aquilo que ele via no futuro. E daí o Lucas disse que poderia, já que como ainda não aconteceu, ele poderia fazer algumas coisas para mudar. E o Marcos disse que esse poder era parecido com o do Matheus. Eu disse que sim, mas que o Matheus ele vive tudo aquilo e ele pode voltar para reviver diferente. Só que aí ele tem outra chance. Já o Lucas disse que ele só tem uma. Depois que ele vive esse momento, ele não pode simplesmente voltar atrás. Então, eles estavam saindo, daí quando eles estavam bem na porta da lanchonete, o Lucas disse que esse poder é bem útil para salvar vidas, assim, prever situações caóticas. Que ele contou que era o que primeiramente acontecia com ele, já que sempre que alguma coisa ruim ia acontecer, o poder dele se ativava sozinho, ele viu o futuro. Só que depois que ele teve um aprimoramento dos poderes dele, ele podia ver quando ele quisesse, sem que fosse situações ruins. E o Mark ficou surpreso por ouvir que ele tinha uma forma de aprimorar os poderes dele. Ele disse que era um conceito de melhoramento que ainda iria chegar na Terra. E eles seguiram andando. E o Marcos ficou surpreso com essa capacidade dele. Daí ele pensou em desenvolver esse poder também para ajudar a prever situações ruins. E ele falou, o Lucas, que por mais que seja um poder bastante útil para salvar vidas, o mais complexo é conseguir salvar as pessoas delas mesmo. Então muitas das vezes ele disse que a situação para a pessoa se salvar vai depender só dela mesmo. E às vezes é bem difícil, já que a pessoa às vezes precisa se salvar dela própria. E se a pessoa não quiser se salvar, ela poderá acabar morrendo, já que a pessoa nem sempre acredita na capacidade de alguém poder prever o futuro. E chegou o resto da turma lá dos heróis de outro universo. Daí ele perguntou por que era que eles estavam por lá. Daí eles disseram que iriam fazer algumas coisas com o Lucas e com ele. Já aproveitando que ele havia aparecido por lá. E resolveram passar uma noite lá pelo Brasil fazendo algumas coisas.